O Em Frente, ele foi produzido em 2015, e o nome do filme, inclusive, veio de uma frase que a gente escutou do Ronaldo Tenório, que é um dos personagens. Eu não vou falar agora porque a gente vai rodar o trailer na sequência. Mas como a gente está nessa 10ª edição, a gente convidou esses empreendedores sociais para conversar sobre o que aconteceu depois dessa experiência, né? Então, o documentário ele é um projeto que foi muito importante para o SGB e que essa mensagem ela reverbera até hoje, seja nas exibições feitas pelo Videocamp ou também pelos fellows ao redor do Brasil. Antes deles entrarem aqui, eu queria chamar o trailer. Quando as pessoas falam, tipo, ninguém é feliz com o trabalho, eu falo, não, cara, não é verdade. E aí isso vem quando você encontra, de fato, essa coisa que te motiva de dentro mesmo, você acredita acima de você. E eu acho que a gente está indo pela contramão e criando uma plataforma para que aproxime as pessoas, né, através da internet, através da tecnologia. Mais do que a cidade ser meu escritório, eu acho que é meio que o mundo hoje é meu escritório. Todo mundo tão conectado e essa é a beleza de trabalhar com tecnologia e com internet. E isso é muito legal, porque te permite conhecer pessoas que têm interesses muito mais próximos do que o seu. Isso é um sonho, é algo que você realmente toca a tua alma, toca teu coração, você não desconecta. Cair faz parte, né? Mas o difícil é se levantar e seguir em frente. Gente, esse trailer sempre deixa a gente bem emocionado, porque a gente consegue sentir um pouquinho do que aconteceu, né, durante essa história. Antes de fazer uma pergunta para vocês, eu queria agradecer a presença, né, de todo mundo, Lohana, Bruno, Cláudio, Ronaldo. E queria pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês, antes das perguntas. Bom, acho que vou começar então, né? Minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, tenho barba, estou usando uma camisa cinza, e ao fundo um escritório que eu vim aqui em pleno sábado acompanhar a reforma. Eu tenho um sinal em Libras, né? O meu sinal é esse aqui, ó, dedos cruzados, passando por cima do topete aqui. Bom, eu posso ir? Eu sou uma mulher parda, de estatura média, com olhos pretos, cabelos longos e ondulados, castanhos. Estou usando uma blusa branca. E atrás de mim tem uma planta, um cristal e uma pintura de parede e um pano. Vou lá então. Eu sou o Bruno Aracati, eu sou um homem branco, tenho olhos verdes, cabelo castanho claro, estou com a camisa preta e atrás de mim tem uma parede de plantas. Bom, deixa eu ir então, eu sou Sasaki, eu sou um homem de descendência asiática, descendente de japoneses, estatura mediana, olhos pretos, barba e bigode pretos também,
careca, sem cabelo, estou usando uma camisa xadrez, preta, branca e vermelha. Atrás de mim tem uma parede de madeira, uma estante de livros aqui do meu lado direito. Obrigada, gente. Bem-vindos e bem-vinda novamente. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, né? A gente sabe que muitas coisas mudaram desde a gravação desse documentário lá em 2015. Né? O Brasil mudou, aconteceram muitas mudanças no mundo. E como vocês estão, né? O que aconteceu na vida de vocês de lá para cá? Eu queria que vocês se apresentassem nesse sentido, assim. Vou seguir a ordem, então. Bom, é difícil colocar uma lista aqui de tanta coisa que mudou de lá para cá, né? Eu estou feliz, com saúde, com uma família linda ao meu lado, então isso é o que mais importa hoje para mim. Mas de lá para cá, eu continuo empreendendo na Rentalk. Hoje ela está fazendo 9 anos, então já a gente faz uma década. Nesse caminho ali, eu resolvi, a gente comprou uma outra empresa, né, que trabalhava com acessibilidade também, sem grana, não tinha grana, mas fiz a oferta e consegui a grana para comprar, coisa de empreendedor. Vendi um outro pedaço da empresa para fundo de investimento, que ajudaram a escalar o nosso impacto. Minha filha nasceu lá em 2017, minha primeira e única filha até então. Um dia eu chego no ritmo do Sasaki. Eu também passei alguns meses nos Estados Unidos, lá em 2019, tentando entender o mercado americano de acessibilidade, já que a gente trabalhava com impacto aqui no Brasil para a língua de sinais, e a gente sabia que o impacto poderia ser propagado para o mundo todo. Estávamos esperando ali a hora certa, e aí lá em 2019 eu passei um tempo lá com a minha família também. Foi mágico, foi um aprendizado gigante, onde eu pude conhecer muita gente boa, entender ainda mais sobre outra cultura, e trazer na bagagem muitas ideias e muita vontade de ampliar o impacto. Em 2019 e 2020, né, a gente lançou o aplicativo em língua americana de sinais. Então, para quem não sabe, né, a língua brasileira de sinais, a Libras, é usada só aqui no Brasil. Então, era um outro universo para a gente desenvolver, né, a inteligência artificial para outra língua de sinais. Então, a gente lançou. Nasceu a Maia também, que é a nossa tradutora virtual. Até então só tinha o Hugo, né? E aí eu acho que a Maia é um símbolo da diversidade que a gente tanto preza, e aí ela nasceu em 2020 também. Veio a pandemia, né? Então, como todo mundo deve ter passado por turbulências, nessa mudança louca de rotina que a gente teve que ter. Obviamente fiquei muito mais ansioso e mais preocupado com tudo, algo que eu nunca tinha tido na vida, assim, ansiedade, porque eu estava querendo cuidar de 70 pessoas, né, e esqueci de cuidar de mim também. E aí eu passei a me autoconhecer melhor e entender que eu precisava ajustar a minha máquina também, né, não só dos outros. E eu fazendo isso comigo mesmo, eu consigo fazer melhor ainda para o outro. De lá para cá também a gente triplicou o time, né? A quantidade de pessoas, espalhamos pelo Brasil e pelo mundo os funcionários, então agora não está mais concentrado só aqui em Maceió e em São Paulo, como era antes. E com relação ao impacto, a Rentalk chegou a marca de 2 bilhões de traduções, bilhões, então é muita coisa. E por trás todas essas traduções tem muita gente impactada, então a gente estima ter impactado mais de 15 milhões de pessoas, principalmente no Brasil e Estados Unidos, que são os mercados que a gente atua hoje, e centenas de histórias para contar, né? Assim, de usuários, pais que passaram a se comunicar melhor com seus filhos, colegas de trabalho que se aproximaram, até casamento rolou com
com o aplicativo aproximando as pessoas. Então, muito legal, assim, não tem tempo para contar todas essas histórias, mas estão guardadinhas aqui no coração. Eu sempre converso e repasso para todo mundo que está aqui com a gente nessa jornada. Então, basicamente, foi por aí. Legal. Seguindo a ordem, então, é engraçado ver o trailer, porque eu fico meio perguntando, né? Parece que eu era uma pessoa diferente na época. Tipo, você olha, são poucos anos, mas tanta coisa acontece na vida de um empreendedor que a gente meio que se enxerga, não um espelho no documentário, mas sim uma memória, assim, é muito legal. Na época eu tinha acabado, quando a gente gravou o documentário, eu tinha acabado de voltar da Escócia, a gente estava no programa de aceleração lá, e eu estava fechando uma rodada de investimento anjo da Believe, com 2 investidoras brasileiras, e fui para Stanford numa bolsa que eu tinha recebido de um prêmio no Brasil. Fui para Stanford passar um tempo estudando business lá, e quando eu voltei para o Brasil, a gente abriu o escritório aqui em São Paulo. Aqui não estou em São Paulo agora, mas lá em São Paulo. Eu fiquei morando em São Paulo quase uns 2 anos. A gente teve um tempo muito legal no Grupos também, que é o programa de residentes, onde eles levam algumas startups para participarem lá. E depois que o programa de residentes acabou, eu me encontrei meio que numa crise existencial, assim, porque eu estava trabalhando com grandes organizações, tinha alguns contratos com a Unilever, outras empresas, mas a minha paixão mesmo, né, criando mais impacto, olhando para o usuário de uma forma prioritária ao invés das grandes empresas, eu não estava conseguindo fazer isso, porque como empreendedor a gente tem que sobreviver ou se manter. E eu lembro que foi um tempo onde foi o meu primeiro evento do Fórum Econômico Mundial, e eu comecei a entender um pouco sobre cripto, blockchain, como que a gente poderia expandir um pouco a plataforma da Believe. E no ano de 2017 eu decidi que a gente ia meio que go big or go home, que significa ou vai grande ou vai para casa, sabe? Tava empreendendo há 5 anos já e eu queria, né, dar um pulo grande, sair um pouco dessa fase que a gente estava mais focando em empresas. E daí foi quando eu fui levantar investimento nos Estados Unidos, então eu fui para São Francisco, e lá conheci muitas pessoas, enfim, que acreditaram na ideia da Believe, mas principalmente o nosso investidor. A gente recebeu $1 milhão de investimento do Salesforce Ventures em 2018, e eles se tornaram nosso investidor seed, né, para o mercado americano. $1 milhão é seed, não é nem um Series A. Então, esse foi muito legal, de 2018 até 2020, né? A gente, enfim, trabalhou muito para reformar a plataforma, lançar novas funcionalidades, crescer, expandiu bastante o time em 2019. E em 2020 a gente, enfim, fez uma parceria local no Brasil, e ao mesmo tempo, quando a pandemia aconteceu, a gente viu as trocas crescerem muito, mais de 92%, porque muitas pessoas tinham mais tempo livre e poderiam usar a troca de tempo agora para, enfim, para viver experiências, para utilizar o tempo. Só explicando um pouquinho, a minha empresa é uma rede de trocam serviços usando tempo como moeda. Então, você passa 1 hora me ensinando inglês, você recebe um crédito de 1 hora, e depois você pode trocar por alguém para passear com seu cachorro, consertar o seu computador, qualquer coisa que não envolva dinheiro. E, bem, nesse contexto, em 2020, a gente estava aprendendo muito a pandemia, ao mesmo tempo com essas parcerias, e eu estava pronta já para fazer a nova rodada de investimento, quando a gente recebeu uma proposta de aquisição de uma fintech brasileira. E na época foi muito difícil, porque eu lembro que eu tinha muito a minha identidade como Lohana, como se fosse a identidade da Believe, sabe? Se a Believe acabou, a Lohana acabou, porque há 10 anos quase que era o que eu sempre fiz todos os dias, a minha vida era também representar essa empresa. Então foi um momento de muita reflexão, um momento difícil, mas ao mesmo tempo eu acreditava muito na missão e tudo podia construir juntos. Então, em novembro do ano passado, eu disse sim para essa proposta de aquisição, e a gente começou a trabalhar nesse processo. 3 meses depois, eles acabaram não conseguindo cumprir um pouco dos grandes partes do acordo, então a gente parou a operação da Believe, e agora
na época me deixou muito assim, surpresa, né? Porque eu não esperava que isso fosse acontecer, mas ao mesmo tempo me deu espaço para entender um pouco da minha realidade além da empresa, além da Lohana empreendedora. Eu tive muito mais tempo para realizar um dos meus sonhos, que é estar mais perto da natureza. Engraçado que eu falei no documentário que a cidade é a minha casa, mas hoje eu vejo que a floresta é um pouco mais da minha casa. Depois que eu me mudei para São Francisco, eu passei 2 anos e meio em São Francisco, eu vim morar no Canadá, que é um lugar no meio de uma ilha do tamanho da Bélgica, mas ainda assim uma ilha. E me conectei mais com a natureza e tentando entender mesmo como que a gente pode equilibrar a qualidade de vida, a consciência, empreendedorismo, através dessas sabedorias ancestrais, sabedorias que vêm da contemplação e de estar presente com a natureza. Então, de um lado foi difícil, foi um ano de 2021, mas ao mesmo tempo foi um ano que muita coisa expandiu. Hoje tem projetos, também trabalho como mentora e, enfim, coisas novas surgindo, mas essa é um pouco da história de 5 anos. Legal. Bom, vou eu então, né? Eu nem sei em que ponto é para começar, mais ou menos. Esse documentário foi em 2015. Eu ainda passei praticamente 2 anos ainda no Colab, né? Em 2015 a gente tinha acabado de fazer, estava fazendo ali uma rodada de captação que foi importante para a gente, né? A gente trouxe 2 fundos de fora para investir no Colab e aí, acho que 2 anos depois, em 2017, foi um ano de muitas mudanças, assim, absurdo, né, na minha vida. Primeiro, no começo do ano, minha mulher ficou grávida, né, do meu primeiro filho, e eu particularmente, eu já estava um pouco frustrado com o trabalho em si, dentro da operação do Colab. Essa coisa com o governo, apesar de a gente nunca ter lidado diretamente com nada de corrupção, felizmente, acho que pela natureza do Colab, quem é corrupto não busca muita relação com a gente, não era por isso, mas era pela velocidade, pela própria dinâmica, né? Eu acho que também um outro fator ali que se juntou a minha mulher grávida e a próprio trabalho junto ao governo foi a própria relação com os meus sócios, né, que participaram junto comigo do documentário. A coisa não estava ficando legal, a gente tinha uma amizade que ia além do negócio em si, né, até muito anterior ao Colab, e isso foi um momento muito delicado ali, para não dizer estressante pra caramba, para todo mundo que estava no meio disso. E aí, como solução disso, em 2017, eu saí da operação do Colab, então pude acompanhar ali os últimos momentos da gravidez, o nascimento do meu filho, de uma forma muito mais próxima, e fiquei no conselho de administração. Até hoje estou no conselho de administração, todo aquele estresse que a gente passou ficou para trás, então hoje a gente está em super bons termos. E nesse período de 2017, que eu pude acompanhar ali o nascimento do meu filho, que de fato foi a coisa mais marcante, né, que explodiu minha cabeça assim, de uma forma absurda, eu pude me reencontrar ali com um empreendedor que eu tinha conhecido lá em Palo Alto, na Califórnia. Tinha conhecido ele há 2 anos antes, em 2015, quando eu estava fazendo uma captação para o Colab. E dentre todas as iniciativas que eu estava avaliando ali para me envolver ou para criar uma nova empresa, esse empreendedor, que é o André, ele me chamou para me juntar à Drumwave, que é onde eu estou hoje. E aí na Drumwave a gente tem um super impacto social que ainda vai vir, ainda vai ser revelado, mas basicamente tem a ver com empoderar o cidadão como dono dos seus próprios dados, né? Então, é uma missão super complexa, a gente tem muita tecnologia que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos aí, e em breve a gente vai colocar para fora essa visão de propriedade de dados que vai muito além de privacidade e LGPD. O pessoal do Social Good já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do que a gente faz, mas tem toda uma visão que vai até o consumidor que a gente ainda vai chegar lá. Mas do ponto de vista pessoal, assim, a pandemia, né, acho que todo mundo abordou de certa forma aí esse momento pandêmico, né,
A pandemia foi bem pesada para mim no começo, não na minha vida diretamente, no sentido do estresse que eu passei dentro de casa, mas da minha família que estava em Recife, né? Então eu perdi dois familiares aí, né? Minha avó e minha tia, logo no começo, e fiquei assim do tipo, caralho, sabe, não pude ir lá, né, me despedir, etc. Não estava podendo viajar nem nada. E aí, por esse momento de super estresse, muito negativo, eu terminei buscando um caminho que foi talvez o melhor momento da minha vida, né? Eu me juntei com outro casal de amigos, a gente foi alugou uma casa na praia, e a gente foi para ficar 20 dias, terminamos ficando 8 meses, e até hoje já faz um ano que eu voltei, né? Voltei em novembro de 2020 para São Paulo, e até hoje eu estou me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu não estou lá na praia ainda. Então é isso. Hoje a gente ainda está home office, né? A Drumwave tinha um escritório aqui em São Paulo, a gente devolveu na pandemia, e provavelmente a gente vai retomar com ele em dezembro ou janeiro. Se for em dezembro eu não vou visitar porque meu segundo filho está para nascer, então não pretendo ir no escritório se meu filho já tiver novinho aqui com a gente, o segundo. Bom, é isso. Bom, bacana. Deixa eu contar um pouquinho do que aconteceu de 2015 para cá, né? 2016 para nós foi acho que do ponto de vista da Geek, foi o ano de maior impacto e ao mesmo tempo mais desafiador, porque a gente foi intimado, na verdade, pelo Ministério da Educação para disponibilizar nossa solução, aquela 6 anos atrás, de preparação para o Enem, com inteligência artificial, para todos os alunos do terceiro ano do ensino médio do Brasil. Foi uma política pública chamada Hora do Enem, e nós tivemos naquele ano 6,5 milhões de alunos estudando com a gente. Vocês lembram que foi o ano que teve a troca de governo, né? Saiu Dilma, entrou Temer. Em julho, um mês depois que trocou o ministro, a gente recebeu uma ligação dizendo que era para desligar o programa, porque era do governo anterior, eles não iam continuar. A gente decidiu não desligar, a gente comprou essa briga. Eu nunca tinha recebido o Ministério Público na minha porta, isso aconteceu. E a gente teve que desligar em janeiro do ano seguinte, 2017, mas aí também os alunos já tinham feito os seus vestibulares, e foi nesse momento que a gente pensou, foi a única vez que a gente pensou de fato em fechar a Geek e levar a Geek para um outro país. Depois que passou a raiva, o que a gente fez? A gente decidiu dobrar a aposta, a gente mudou a Geek inteira, na época eram 120 pessoas, a gente mudou a Geek inteira para dentro de um colégio, aqui em São Paulo. A gente ficou 1 ano e meio, back to the basics, assim, de viver o dia a dia de uma escola e aprender como é que a gente poderia ajudar a simplificar, reduzir a ineficiência, ajudar no aprendizado dos alunos. E a gente ocupou as salas de aula, e a gente assistiu aula, falou com os alunos, deu aula, famílias, coordenação, etc. Foi, assim, acho que a melhor coisa que nós fizemos. O resumo dessa jornada, né, a gente evoluiu a nossa solução para, de fato, ser uma solução que substitui todos os livros didáticos da escola, os livros impressos. É uma plataforma de educação baseada em dados, mas talvez o grande benefício é que ela traz, pelo fato de ser uma solução digital, ela traz dados do dia a dia da escola em tempo real. Ela torna a jornada de aprendizado visível, né? Na nossa época, quando a gente foi aluno, a gente só ficava sabendo se estava aprendendo ou não no final do bimestre ou do trimestre, quando você recebia o boletim, né? Eu, como pai, por que eu preciso esperar o final do bimestre para saber se a minha filha não está aprendendo? Não deveria ser assim. Então, isso tem mudado a percepção de avaliação. Na verdade, a avaliação não é só no final de um processo, mas é um olhar formativo de feedback constante ao longo do processo. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe aquela inteligência de personalização, e o que a gente faz é um reforço semanal, personalizado, para cada estudante, de forma que então as lacunas não vão se acumulando. O objetivo é ninguém ficar para trás. Essa solução, ela
era uma solução assim muito diferente, não existe, acho que eu nunca vi nada em nenhum outro lugar com o conteúdo embarcado. E quando veio a pandemia, para nós foi assim inacreditável, porque mesmo as escolas mais resistentes ao uso de tecnologia, do dia para a noite, a escola fechou e veio para a casa das pessoas. Toda a escola precisou de uma solução digital, em algum grau. Então, para nós, assim, eu nunca trabalhei tanto como nos últimos 2 anos, né? E não só porque as escolas precisavam de uma solução tecnológica, mas como a escola não estava mais vendo os alunos, os dados que a gente ia gerando permitiram que as escolas pudessem acompanhar cada pessoa, independente de onde ela estivesse, através dos dados. Então a gente praticamente triplicou de tamanho ano passado. Esse ano a gente deve triplicar de novo. A gente está aí perto de quase 400 pessoas, eu acho, trabalhando de forma remota. 100 mil alunos mais ou menos nessa solução, mais uns 200 mil nessa solução com bolsas de estudo, né, alunos de escolas públicas que a gente oferece. E recentemente, nessa nova jornada de fato ser um material didático completo, né, teve uma pesquisa que a Folha divulgou com 130 mil famílias, eu acho, pelo Brasil todo, perguntando qual era o melhor material didático na opinião delas, e essa solução que a gente tem, que se chama Geek One, foi escolhida como o melhor material. Então, para nós, assim, foi um passo longo, desafiador, todo mundo trabalhando remoto. Eu acho que a Geek, ela não volta presencial, mas com esse propósito ainda muito forte de impactar a aprendizagem, né? Do ponto de vista pessoal, para mim, bom, eu já tinha meu 4º filho, que era pequeno, então Ronaldo tá aí na corrida, Bruno também. Foi assim bem desafiador para nós aqui em casa, porque os meus mais novos estavam em fase de alfabetização, cada um reagiu de um jeito, né? Uma perdeu peso, teve outro que ganhou peso demais. Então, assim, para nós como família foi bem desafiador conciliar tudo isso. Por um lado, minha época de mais trabalho na Geek, por outro, assim, minha família de fato precisando de atenção mesmo, de dedicação. Então, eu acho que isso reforçou o vínculo entre nós, reforçou meu vínculo com a Mauri, né, minha esposa, e para mim um aprendizado muito grande assim tem sido em equilíbrio e uma busca incessante por fazer o melhor uso do meu tempo possível, né, para tentar me desdobrar da melhor forma que eu puder. Em 5 minutos, o resumo de 5 anos. É quase impossível resumir 5 anos em 5 minutos, né? Mas uma coisa que dá para observar, assim, na fala de todos vocês é o quanto a vida, né, tá entrelaçada entre a vida pessoal e a vida profissional, e ainda mais quando se mistura, assim, o cenário do mundo, né? A pandemia afetou a vida de todo mundo, o cenário político também. A gente tem mais alguns minutinhos e não vai dar tempo das pessoas fazerem perguntas no chat, mas para encerrar, assim, eu acho que na fala de vocês vem muito ainda, por mais que aconteçam mudanças na vida de cada um, seja pessoal ou profissional, vem essa fala desse desejo de continuar impactando as pessoas de alguma forma, né? De continuar aquele desejo de transformação que a gente viu nos empreendedores sociais do Em Frente, né? Então, eu acho que o Sasaki vai sair um pouquinho antes, então eu queria que tu respondesse assim, o que te dá energia para seguir em frente, né? Olhando para todo esse cenário que você viveu e também pensando nesse impacto da Geek, nesse cenário, né, da educação, no momento que a gente vive, sabendo que as mudanças aconteceram mais aceleradas por conta da pandemia também, né? Bom, no nosso caso em educação, né, eu acho que se antes já tinha uma vontade de fato dar oportunidade de escolha para todo brasileiro e brasileira, depois pandemia, essa diferença ela se acentuou, né? Porque o que aconteceu nas escolas públicas do Brasil foi assim, foi uma catástrofe, foi um desastre, 2 anos praticamente sem aula, eu acho que é irrecuperável.
Então, o que nos move ali no dia a dia é, de fato, acho que mais do que nunca, esse acesso desigual a uma educação de qualidade que a gente tem no país. E para nós é muito claro que a solução não vai vir do mercado, a solução não vai vir de quem vende livro impresso, não vai vir de quem se beneficia com o mercado como ele é hoje, vai vir de quem acredita que deveria ser diferente e tem força para remar contra a corrente. Então, acho que tem motivo de sobra para a gente se motivar em educação. Legal. Cada um tem motivos assim que acabam guiando, né? Para o Bruno, por exemplo, eu acho que muitas pessoas que têm vontade de empreender ou ficam em dúvida do que fazer, elas não sabem exatamente quando elas podem dar um passo diferente ou fazer essa mudança de rota, né? Então, o que te dá energia para seguir em frente e, de acordo com as mudanças que tu fez na tua vida também, para inspirar as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, né? Olha, acho que eu, nessa minha mudança, assim, sendo muito peito aberto aqui, a energia veio da família mesmo, assim, sabe? Veio de dentro de casa, assim, né? Quando eu falei que a minha cabeça explodiu, né? Eu vi, puta merda, agora eu tenho um filho aqui, né? Virou, né? Aquela responsabilidade a mais, assim. Então, hoje eu estou completamente dedicado, né? Completamente focado aí nesse propósito, nessa causa que a DroneWave traz, né? É um impacto social que, por enquanto, ele é muito pouco óbvio, mas isso sempre, para mim, eu nunca tratei impacto social como tema, né? O impacto social, para mim, sempre foi muito consequência, mas, no meu caso, eu me vi na selva, assim, sabe? Então, quando a gente olha, personagem do documentário, não sei o quê, barará, né? Você não tem ideia dos perrengues que a gente passa aqui, né? Então, em 2017, quando eu saí, né, da operação do Colab, então beleza, pô, vou continuar no conselho aqui, mas não tem remuneração, tal, filho nascendo, as contas se multiplicando, mas assim, pô, né? É selva, né? Agora eu vou, agora eu preciso matar um coelho aqui, precisa fazer alguma coisa, né? Infelizmente, eu me virei por alguns meses, até dando consultoria para startups. Pra você ter uma ideia, assim, a primeira consultoria que eu nunca tinha dado consultoria, né? Mas saí do Colab no primeiro mês, assim, eu conheci um pessoal que estava entrando no processo de levantamento de investimento, que é uma coisa que eu sempre fiz, né? O meu background é em finanças, eu sempre fiz isso muito bem. E eu fechei um contrato para ajudar os caras nisso. Quando o cara me mandou a mensagem fechando o negócio, era 11 da noite. Eu saí do escritório quase chorando, assim, sabe? Minha mulher estava grávida na sala vendo TV, assim. Eu saí todo emocionado. Ela falou: o que foi? Eu falei: puta, fechei o primeiro contrato aqui. E aí depois a coisa foi se acertando na Drummond, mas assim, a minha motivação continua vindo de dentro de casa mesmo. Porque para mim impacto social nunca foi um tema, nunca foi né, eu quero trabalhar com impacto social. Sempre foi tão inerente a tudo que eu faço que se fosse uma coisa que não tem impacto ou que por acaso tem impacto social negativo, né, porque impacto pode ser negativo também, eu nunca nem me aproximaria, sabe? Então acho que no meu mundo é isso. Legal, obrigada, Bruno. Lohana, para ti, assim, vem muito essa relação com a criatividade, né? Parece que independente do momento que você está vivendo, para onde você está seguindo, você leva essa alma criativa junto contigo, assim. Então, o que tu diria para as pessoas, assim, em relação a essas mudanças também? O que te motiva a continuar criando e impactando positivamente, assim? Uma boa pergunta. Eu acredito que muito da nossa percepção como empreendedor é criador, né? A gente teve uma ideia um dia e isso que eu imaginei vai se tornar realidade para as pessoas, né? Então, esse ser criador eu acho que é um pouco da nossa essência, mas ao mesmo tempo o universo, né? Quando você recebe quando você quer seguir um caminho, né? Muito
trilhado por outras startups, você acaba deixando para você ser mais criativo, porque a produtividade, o que vai te tornar, vai dar mais dinheiro, vai tornar mais rico para o valor da empresa, acaba sendo mais importante muitas vezes do que a sua expressão como ser humano, a vontade do seu coração de criar algo. E para mim isso sempre foi algo difícil, porque o meu lado mais criativo queria fazer as coisas do meu jeito, mas às vezes o jeito que faria mais sentido, seria melhor e criaria mais impacto era outro. Então eu acho que de um lado eu tive muito que aprender que o que me levar em frente, na verdade, era ver a história dos usuários, era ver as trocas acontecendo, era ver a moeda de tempo sendo uma alternativa para as pessoas, muito mais do que o jeito da Lohana, ou isso aqui tem que ser. Mas quando você tem uma empresa por 10 anos, eu acho que uma parte que tem que evoluir muito como ser humano, porque, assim, os seus relacionamentos, a família é uma delas, a empresa pode ser outra, ela só é um espelho das suas limitações, do seu ego, das suas inseguranças. Toda vez que aquele espelho volta para você com muitas questões onde você não está sendo autêntico, uma hora você vai ter que olhar para aquilo. E para mim, eu acredito que nesse último ano, né, com essa questão da aquisição, eu acho que me mostrou muitas vezes onde eu ainda estava querendo me encaixar dentro de algo que era esperado de mim, mas no final das contas, quando a surpresa foi muito grande, mas ao mesmo tempo eu pensei, bom, essa também pode ser uma oportunidade de eu viver de forma ainda mais autêntica e ter um espaço, 10 anos empreendedora, né, eu sempre num papel muito de líder, eu tenho que, de uma forma quase que sozinha, tenho que ter todas as respostas, né? E essa perspectiva de eu tenho que ter todas as respostas, ela te bloqueia da oportunidade de simplesmente estar curioso, simplesmente estar aberto para o que quer acontecer agora. Não, porque o empreendedor o que eu quero que aconteça, eu vou fazer isso porque esse é o meu sonho. Só que tem uma sabedoria muito maior, que é a sabedoria do universo, a sabedoria da natureza, a sabedoria do silêncio, que se você se perguntar ficar um segundo em silêncio, respirar fundo, perguntar o que quer acontecer agora. Não quero, mas o que está querendo acontecer nesse momento. Talvez seja passar um tempo com seu filho, talvez seja ligar para uma pessoa que você ama, talvez seja simplesmente falar coisas positivas sobre você mesmo. Se você está nessa eu vou sem parar, você perde a oportunidade de ouvir muitas vezes. Isso me ensinou muito a aprender a ouvir um pouco o que essa inteligência que eu também faço parte quer fazer da minha vida, quer criar comigo, ao invés do meu ego tentar criar tudo sozinha e muitas vezes atrair ou estar em negócios, atividades que também vem dessa necessidade, dessa correria. Desacelerar foi muito importante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa sempre com pressa, sempre querendo a gente tiver mais de dólares de investimento. E quando essas coisas eram tudo que eu queria de verdade era me sentir em paz, poder estar com a minha família. Então hoje eu tenho tudo isso, graças a Deus, a gente está passando por diversas situações, projetos criativos, coisas novas que eu dou o meu tempo para, mas eu acho que o principal de verdade é o silêncio, ouvir um pouco o que você quer fazer, o que quer acontecer, essa criatividade que vem muito do descansar e do deixar acontecer, ela é natural, vai ver. Projetos muito inovadores, muito coisas boas vão acontecer a partir desse espaço de abundância e de autenticidade. Uhum. E por falar em criatividade e sonho, a última pergunta seria para o Ronaldo. Não sei se vocês viram ali, mas no trailer, né, a frase do final do trailer é a frase que o Ronaldo nos disse que acabou virando o nome do filme, né? Cair faz parte, o difícil é levantar e seguir em frente. Então, queria só que o Ronaldo falasse rapidinho, assim, como essa frase nos inspirou. A gente sabe que os sonhos do empreendedor social se conectam com as dores do mundo, né? Então, o que te motiva para continuar inovando, criando e expandindo a Handtalk? Bom, o primeiro grande motivo é
é um pouco óbvio, né? Eu falei que depois do nascimento da minha filha muita coisa mudou, então não é que eu queira criar talvez um mundo melhor para ela, eu quero criar um mundo melhor e ela usufrua disso, sabe? Então eu tive uma relação muito mais forte com o legado, com o impacto que eu queria causar. E a minha filha fez amadurecer isso na minha cabeça, né? Uma outra coisa que me motiva muito é saber que a gente tem uma grande missão de exportar inovação e impacto brasileiro ali para o mundo todo. Eu acho que quando a gente acha que tem algo feito, né, o empreendedor sempre quer fazer algo a mais, encontrar um novo desafio, e eu encontrei mais uma difícil missão que foi levar isso para fora do Brasil, né? Então, eu acho que isso me motiva demais a saber que, assim, a gente está criando uma trilha. Porque quando a gente chegou ali, tecnologia assistiva para surdos, era tudo mato, assim, não tinha muita referência. E hoje a gente trilhou esse caminho, criou essa trilha e está deixando esse legado para o mundo, né? Então, isso me motiva demais. E uma outra coisa que eu estou refletindo agora, nesses últimos meses ali, é tentar retribuir todo esse conhecimento que me passaram para outras pessoas. Eu sou muito consumidor e ainda sei que eu posso passar isso em frente, né, para que outras pessoas possam construir negócios de impacto, ampliar essa grande rede de organizações que estão querendo um mundo melhor, um capitalismo mais consciente. Então, há um bom tempo eu já sou mentor ali da Artemisia, do Quintessa, do próprio Social Good quando teve o Lab lá. E eu acho que é a soma dessas coisas, né? Assim, a minha missão como ser humano, como cidadão, de continuar lutando para construir um mundo melhor, porque a Rentalk me ensinou demais a ser uma pessoa melhor a cada dia, aprendendo sobre diversidade, sobre inclusão, sobre pessoas, e eu quero continuar nessa missão por muito tempo ainda. Ah, que legal, gente. Foi muito bom rever vocês aqui hoje nessa 10ª edição do festival. Agradeço demais a participação. Eu sei que a agenda de todo mundo está super corrida, ainda mais num sabadão, né? Mas a gente se inspira e se conecta muito pelas histórias, então todo mundo ficou muito feliz de receber vocês e conhecer um pouquinho mais dos bastidores, né?